Bem-vindos, eu sou Luiz Castelo e neste vídeo, dando continuidade ao assunto corrente elétrica e resistência, nós vamos falar sobre velocidade de deriva. Lá no vídeo anterior, a gente viu que a gente poderia colocar os portadores de carga dentro de um condutor para se movimentar preferencialmente para um lado. Ainda assim, vai existir um movimento aleatório desses portadores de carga aqui dentro, só que se eu conectar este condutor a uma bateria, parte desse movimento consegue ser ordenado e esses elétrons ou esses prótons que estão aqui dentro conseguem se movimentar prioritariamente para a direita ou para a esquerda do meu condutor, dependendo de quem é o portador de carga e de como está colocado a minha bateria ali, minha diferença de potencial aplicada a este condutor. Este movimento, a gente já tinha falado lá no vídeo 1 e falou que ia explicitar ele num vídeo adiante, este movimento preferencial chama velocidade de deriva. Por quê? Porque esses elétrons vão conseguir deslocar um espaço L em um certo intervalo de tempo T. Se eu consigo fazer um deslocamento em um intervalo de tempo é porque eu tenho uma certa velocidade ali dentro. Gente, olha aqui, quando eu tenho isso aqui, é normal, quando a gente está iniciando o assunto, pensar que essa velocidade desses elétrons aqui é muito grande. Por que é normal pensar isso? A primeira coisa que vem na nossa cabeça é, quando eu ligo o interruptor da lâmpada, a lâmpada acende. Logo, quando eu deixei existir uma diferença de potencial no meu circuito e ordenei o movimento desses portadores de carga, imediatamente a luz se acendeu. Então, eu acho que esse movimento é muito rápido. Mas isso é um conceito errôneo, é muito falho esse conceito. O que é rápido aqui dentro do condutor é um movimento desordenado dos portadores de carga. Esse movimento desordenado não gera corrente elétrica. O que gera corrente elétrica, de novo, é um movimento ordenado. O movimento desordenado, ele acontece aqui, ele pode bater em vários outros elétrons, tudo, que vai provocar aquecimento ali no fio, no meu condutor em geral. E acontece a uma velocidade de mais ou menos 10 a 6 metros por segundo, ou seja, 1 milhão de metros por segundo em movimento desordenado. Só que o movimento ordenado, mesmo eu aplicando uma diferença de potencial, tem uma velocidade muito pequena. E essa velocidade é da ordem de 10 a menos 4 a 10 a menos 5 metros por segundo. Ou seja, imagina que eu tenho aqui, do meu interruptor até chegar na minha lâmpada, 5 metros de fio, a uma velocidade de 10 a menos 4 metros por segundo. Vocês conseguem determinar, então, quanto tempo gasta para esse elétron que acabou de entrar no fio ali no meu interruptor, gasta para chegar até a minha lâmpada aqui do outro lado. É possível fazer esse cálculo e vocês vão ver que esta é uma coisa muito grande. Vocês vão ver que este é um tempo muito grande. Tudo bem? Então, por que a lâmpada acende imediatamente? Vamos fazer uma analogia aqui. Imagina que isso aqui seja uma mangueira. Se eu colocar água nessa mangueira aqui, essa mangueira está vazinha. Se eu colocar água nessa mangueira desse lado, a água vai sair desse lado depois de um certo tempo. A água vai gastar um tempo para percorrer o comprimento da mangueira e sair lá do outro lado. Mas se essa mangueira já estiver cheia d'água, assim que eu ligar a torneira, ela empurra a primeira quantidade de água que estava aqui, mas imediatamente já vai sair uma quantidade de água do lado de cá. Não é a mesma água que entrou aqui que sai aqui imediatamente. Isso acontece com o meu condutor. Este condutor está lotado de portadores de carga. Na hora que eu ordeno o meu movimento, não é esse elétron que está desse lado que vai acender a lâmpada do outro. E sim o elétron que já estava aqui na beiradinha, lá para entrar na lâmpada, assim que eu ordeno o movimento, ele já pula para dentro da lâmpada e este provoca o acendimento da mesma, o acendimento ali daquela lâmpada. Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos determinar qual é a velocidade, qual é a equação
que me permite calcular a velocidade com que esses elétrons derivem para o lado preferencial de acordo com a bateria, de acordo com a minha diferença de potencial, que foi colocada neste condutor aqui. Vamos lá. Para isso, eu já coloquei aqui no quadro algumas equações que a gente conhece. Vamos ver quais são essas equações. A gente sabe que corrente elétrica é a carga dividido por tempo, da aula anterior. A gente já sabe do começo da disciplina que carga é o número de portadores de carga vezes a carga dele. Carga do próton ou do elétron, tá aqui. Eu sei calcular a velocidade. É espaço sobre o tempo. Nosso espaço, eu vou considerar que ele vai percorrer uma distância L em um tempo T. E eu sei calcular o volume do meu condutor. Meu condutor é um objeto físico que tem volume. E é a área dele vezes o comprimento dele. Então, esta área vezes esse comprimento aqui vai me dar o volume por onde estão passando meus portadores de carga. A partir disso aqui, a gente vai determinar qual é a velocidade de deriva dos elétrons dentro do meu condutor. Vamos fazer as devidas substituições e ver o que acontece. Vou partir aqui, ó. Eu vou substituir este valor de Q aqui do outro lado. Então, vamos começar fazendo essa substituição. I era Q sobre T, mais Q vale N vezes Z. Então, vai ficar N vezes Z dividido pelo tempo. Tá aqui. Gente, de onde que eu tenho tempo? A única equação que eu tenho tempo é essa. Então, vamos substituir este T aqui. Para substituir esse T, isola ele primeiro. Vai ficar aqui T é igual a L sobre o que eu estou procurando. Olha, já apareceu o termo que a gente deseja calcular, que é VD. Vamos colocar lá, então. Aqui vai ficar aqui I é igual a NE sobre o valor de T. T vale o comprimento dividido pela velocidade. Então, L sobre VD. É uma divisão de fração. Vamos fazer a divisão de fração. I é igual a NE. O VD vai lá para cima. VD dividido pelo comprimento que ele vai percorrer. E de onde que eu calculo L? Daqui. Eu isolo L e sei que L vale V sobre A. Se eu sei que L é V sobre A, substitui aqui. Vamos substituir. Vai ficar aqui I é igual a NE VD sobre o valor do L, V sobre A. De novo, uma divisão de fração. Vamos fazer essa divisão de fração. I é igual a NE VD. O A sobe sobre o V. Pessoal, o que a gente costuma fazer, aqui já daria para poder descobrir qual é a velocidade de deriva. Deixa ela sozinha aqui, mas o que a gente costuma fazer é pegar esta grandeza aqui e juntar essas duas. Tá aqui. N por volume é o número de portadores de carga por volume. Isso aqui chama, então, densidade de portadores de carga, não é densidade de carga. Aqui não estou falando quanta carga por volume, e sim quantos portadores de carga, quantos elétrons, quantos prótons em um determinado volume eu tenho. O número de prótons ou elétrons aqui neste volume, neste condutor meu aqui, ou naquele pedaço de condutor. E a gente chama isso aqui de N maiúsculo, que é, vamos escrever aqui para falar que a gente não escreveu, é a densidade de portadores de carga. Densidade
velocidade, não é de carga, hein? De portadores de carga. Ou seja, quantos elétrons ou quantos prótons por volume eu tenho ali. Vamos escrever isso aqui. I é igual a... Vamos trocar N sobre V por N maiúsculo. É uma definição nossa ali agora. N. Vou passar o A aqui para frente. A. VD. E. Tá aqui. Pessoal, se eu quero saber VD, isolo VD. VD é igual a I. Está do lado de cá. Este e este passam para lá dividindo, então. Vai ficar N, A, E. E do lado de cima aqui ficou o I. Então, com esta equação, eu determino qual é a velocidade de deriva do meu elétron. Eu sei tudo isso aqui. Isso aqui é uma característica do meu material. Cada condutor, a gente já tem uma noção de quantos elétrons, quantos prótons por volume ele tem. Isso aqui é mensurável, eu posso medir isso. A carga do elétron eu conheço e essa corrente eu estou fornecendo lá. Sou eu que estou fornecendo. Então, tudo isso aqui é fácil de ser obtido. E aí eu determino qual é a minha velocidade de deriva. Uma outra coisa que vocês podem falar, e se alguém já percebeu aqui nessa equação, é: professor, mas a gente já viu isso aqui, ó. Eu posso usar o que significa isso aqui? Pode, perfeitamente. O que significa I sobre A? Da aula anterior, corrente pela área é a densidade de corrente. E eu posso escrever, então, que outra opção, dependendo do que o exercício me dá, que a velocidade de deriva vai ser a densidade de corrente. Gente, eu estou colocando tudo isso aqui em módulo, tudo bem? Se fosse vetor, eu ia ter que colocar as setinhas. Eu estou calculando o módulo aqui. Então, I sobre A é a densidade de corrente sobre N vezes C. Então, é uma outra possibilidade de se obter a velocidade de deriva aqui. E com dados reais, a gente vai conseguir perceber que na hora que eu substituir números reais aqui, que essa velocidade é bem pequenininha. Ela não é uma velocidade grande. Tudo bem? Então, este é o nosso conceito de velocidade de deriva. É mais um conceito que a gente tinha que aplicar aqui para vocês, para que a gente pudesse dar continuidade ao assunto eletrodinâmico. Logicamente, se é eletrodinâmica, tinha que aparecer velocidade em algum momento. A velocidade com que os elétrons se deslocam aqui. E essa velocidade está agora deduzida a equação para calcular ela para vocês aqui. A gente vai dar seguimento ao assunto num próximo vídeo.